Serrão, tá então, mensagens entre Daniel Vorcaro e Dias Toffoli. De novo, nenhuma surpresa para quem está acompanhando todo esse escândalo do Banco Master. O ministro Dias Toffoli inclusive nega amizade íntima com o Daniel Vorcaro, embora todos os dados da realidade apontem justamente para o contrário, para uma amizade bastante íntima, para uma proximidade que existiu ali bastante entre os dois. Interessante também a gente colocar aqui, Serrão, nesse debate, que a PGR já foi acionada 3 vezes em relação ao impeachment de ministro, nesse caso do Banco Master, e agora o Partido Novo protocolou, terceira vez então protocolando um pedido de impeachment, acionando, portanto, Paulo Gonet, o nosso PGR, para que Dias Toffoli seja retirado da Suprema Corte, tendo em vista aí todo esse escândalo de corrupção. Não tem outra palavra para esse caso, Serrão. Não. Agora, o erro maior dessa história toda não é quem faz negócio ou fez com Daniel Vorcaro. Isso aí é uma questão econômica. O problema maior dessa história é o Supremo Tribunal Federal não poderia ser o tribunal para cuidar dessa história agora, imediatamente, durante as investigações. Como não poderia estar também atuando no caso do INSS, da mesma forma como não deveria ter atuado no 8 de janeiro e nem ter aberto o inquérito do fim do mundo 7 anos atrás, que, por ironia, foi aberto pelo José Dias Toffoli, tocado pelo ministro Alexandre de Moraes, e os dois agora são altamente incomodados com toda essa história do caso Master. Então, o problema é a institucionalidade brasileira já foi avacalhada lá atrás. E aí a gente fica repetindo o erro, insistindo no erro, não corrigindo o erro e o erro desmoralizando a instituição mais importante para uma nação, que é a justiça, a democracia. Isso está assustador. Então é esse processo que tem que ser criticado. O Novo agiu bem, pedindo a abertura de impedimento do ministro? Agiu. Os parlamentares estão no papel deles. Processo de impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal tem chance de acontecer no Brasil? Na atual legislatura, pouquíssima, quase zero chance disso acontecer. Procurador-Geral da República, na atual gestão, vai oferecer qualquer denúncia contra o Supremo? Em hipótese alguma, ele confirma tudo que o Supremo faz. E quem deveria ter feito a tal crítica, quem deveria ter pedido a suspeição eventual do ministro Toffoli sobre essa questão do Master, baseada no artigo 145 do Código de Processo Civil, devia ter sido Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e não o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A institucionalidade brasileira está completamente equivocada e cada vez mais as autoridades promovem a autodesmoralização institucional. A autoridade não pode duas coisas, nem abusar do poder e nem se desmoralizar. Então o Brasil vai num caminho de uma ladeira abaixo, cavando um buraco que não tem fundo, não chega nunca ao final. Precisamos de uma grande reforma política para a gente conseguir eleger parlamentares de verdade, senadores com coragem e competência para reverter essa situação. A única saída para essa crise é política. A juristocracia só será contida politicamente. Juridicamente, ela vai se retroalimentar. Esse é o problema brasileiro, que pode durar ainda muito tempo. Momento do VAR no Jornal da Oeste. Em 2019, o ministro Dias Toffoli presidia o STF. Em uma sessão no plenário, o magistrado exaltou a atuação do Supremo no combate à corrupção. O combate à corrupção, tão necessário nesse país, é graças a esse Supremo Tribunal Federal. Se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Inacreditável, doutora Kátia Magalhães. O combate à corrupção acontece, se deve à Suprema Corte.
Agora, para além desse absurdo que nós estamos presenciando diariamente na nossa Suprema Corte, primeiro com Alexandre de Moraes e todos os abusos de autoridade, e agora com Dias Toffoli, também, na verdade, com a anuência, né, de todos os outros membros da Corte. É uma realidade dura, difícil, mas é a realidade e a verdade caindo na nossa cabeça. Doutora Cátia Magalhães, a gente precisa colocar na conta que o Senado não fez absolutamente nada nos últimos anos em relação ao abuso de autoridade e que recentemente o PL, o partido do Valdemar, partido que atualmente se coloca como oposição, fez uma postagem, tá aí na tela para nossa audiência, orgulhosos, dizendo que o PL se tornava o maior partido no Senado. Inclusive a gente vê ali, né, por exemplo, o astronauta, que nunca fez absolutamente nada pelo Estado de São Paulo, tampouco pela agenda da direita dentro do Senado. São 15 senadores, a maior bancada dentro do Senado. Portanto, a gente teria que ter algum tipo de ação e nós não vemos. Por exemplo, agora nós estamos vendo o Girão tomando ali à frente, aí a Damares também falou ali, mas o Marcel Van Hatten, por exemplo, é deputado federal. Exatamente. A inércia e a abulia do nosso Senado Federal são assustadoras, né? Como você bem colocou, desde 2019, olha aí o discurso de Toffoli dizendo que o STF seria um protagonista no combate à corrupção. Uma história irônica, né? Pouquíssimo tempo depois desse discurso, o próprio Toffoli iria negar a homologação da delação de Sérgio Cabral, na qual ele mesmo teria sido supostamente envolvido, e negar por quê? Porque não teria tido participação do Ministério Público, sendo ele mesmo, Toffoli, denunciado nessa tal delação do Cabral, né, do multicondenado Cabral. Algum tempo depois, Toffoli iria matar a Lava Jato. Toffoli foi o verdadeiro assassino da Lava Jato, foi o coveiro de provas, foi quem enterrou todas as delações, Marcelo Odebrecht, todos aqueles executivos que contaram os intestinos políticos do país, e a Lava Jato ia de vento em popa até bater às portas do judiciário. Quando bateu às portas dessa casta intocável no Brasil, o que fizeram os intocáveis na pessoa de Dias Toffoli, assassinaram a operação e daí em diante descondenaram Lula, e nós vimos essas figuras todas voltando à cena do crime. Isso tudo aconteceu com a omissão conivente do parlamento, mais especificamente o Senado, que assistia a tudo isso, assistiu àquilos, a multidões de prisões políticas inerte, sem tomar qualquer tipo de providência. No máximo, senadores iam às suas redes sociais protestar, mas rede social é espaço para nós, indivíduos da sociedade civil. Rede social não é espaço para donos do poder, para titulares de cargos de mando. Senadores têm que fazer acontecer. Tem que retirar essa toga imediatamente de Dias Toffoli, de Alexandre de Moraes, lá um abusador de direitos humanos, desde muito tempo, já reconhecido até pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos só tiraram a Magnitsky quando interessou a eles, mas o reconhecimento está lá e a história registra. Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, mas ainda assim as pessoas continuaram nas masmorras da vida, injustamente privadas do devido processo legal, e o Senado assistindo um STF legislar, tratorar as próprias atribuições do parlamento e do Senado sem fazerem absolutamente nada. Um Senado assistiu o STF legislar sobre redes sociais, nos impor censura, impor uma verdadeira lei de censura, e o que fez o Senado? Absolutamente nada. Esse Senado que deveria ter emitido decretos legislativos, pelo menos para derrubar aquela decisão catastrófica da censura, pelo menos aquela, para não falar de várias outras, para derrubar várias prisões ilegais, inconstitucionais. Senado nada fez, ficam na retórica. Gente, é hora do país acordar de verdade, e um país que acorda é um país onde figuras da oposição saem da retórica para a ação. Já chega de retórica, de redes sociais e discursos inflamados. Vamos para a
população. O país não aguenta mais essa ditadura de toga. Enquanto continuar assim, inclusive a população vai se desestimular da atividade política, porque vai entender que os verdadeiros políticos, bem entre aspas, que mandam, são os não eleitos, a saber, togados de cúpula do Supremo, políticos. Por favor, tomem vergonha e zelem no mínimo pelas suas atribuições legislativas e deem um stop, cessem essa ditadura de toga. O Brasil sangra, nós aguardamos uma providência dos senhores, ou melhor, vários. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.